Fala pessoal, sou o professor Gilson, bem-vindos a mais uma aula de História e nessa aula nós falaremos sobre um pouquinho sobre o governo de Dutra. Quem foi então Eurico Gaspar Dutra? Quais foram as suas contribuições para a história do Brasil? Antes de falar aqui sobre Eurico Gaspar Dutra, nós temos que nos lembrar de alguns fatores esses que os levam a direção aqui do país, a presidência. Então nós temos que nos lembrar que Dutra, ele entra apoiado por Vargas. Então nós temos aqui os partidos dominantes dessa época, que seriam o PSD juntamente com o PTB. Vargas apoia Dutra ali, muitos dizem que por uma forma de manejo, e daqui a pouco a gente vai perceber que realmente foi meio que uma jogada de Vargas. Quando Dutra entra no poder, então, ele já começa... Importante também que ele entra pelo voto direto, a gente não pode se esquecer disso. Ele foi o primeiro candidato eleito pelo voto direto, de acordo com a Constituição de 1934, lá em Vargas ainda. Então o que acontece? Quando ele entra, ele já pega essa Constituição e faz algumas complementações, mantendo alguns pontos, como por exemplo o voto feminino, o voto direto, só que os analfabetos continuavam não podendo votar, os militares também não. Então essas questões aqui ainda permaneciam na legislação do Brasil. Falando em legislação aqui, nós temos que nos lembrar também da questão da divisão dos três poderes, entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso também vai partir de Dutra. Um ponto principal aqui de Dutra que nós não podemos nos esquecer foi o Plano Salt. O que foi o Plano Salt? Saúde, alimentação e transporte. Eram as prioridades de Dutra ali naquele momento, para o Brasil. Porque na visão dele o Brasil deveria crescer principalmente nesses setores. De acordo com esses setores, de acordo com que esses setores crescessem, o Brasil iria crescer também. O problema disso tudo é que durante esse manejo aqui, Dutra vai adotar um regime liberalista, uma economia liberalista, que era um pouco diferente da de Vargas. Vargas, que era nacionalista. Isso aí vai meio que afastar os dois. Não só isso, mas também algumas outras questões, como por exemplo a proximidade com os Estados Unidos, a volta aqui dos laços e tudo mais. Essa proximidade com os Estados Unidos e esse liberalismo econômico vai fazer com que o Brasil absorva muitos bens, principalmente coisas supérfluas. Então nesse momento aqui o Brasil começa a importar coisas supérfluas, muito parecido com o que acontece hoje, por serem mercadorias mais baratas também, muitas pessoas acabam optando em comprar produtos importados, Então assim, as pessoas ainda têm essa questão, o que não prioriza a economia brasileira, porque o ideal seria que os brasileiros investissem dentro do Brasil, que era o que Vargas lutava, o que Vargas queria aqui. E nesse momento os brasileiros eles já começam a ter noção desse liberalismo e a importar muitos produtos, principalmente produtos supérfluos. Outro ponto principal aqui que a gente tem que se lembrar é que o Plano Salt ele foi abandonado, na verdade, porque ele não deu certo. Essa questão de priorização aqui desses fatores aqui, de acordo com Dutra, não vão funcionar. Então assim, no governo de Dutra foi um governo bem tranquilo, ele conseguiu cumprir o seu mandato todo, e ao se aproximar as próximas eleições, os partidos deveriam então se manifestar. Nesse momento aqui o Brasil ele meio que tem uma decadência de candidatos políticos, e os três partidos principais aqui, portanto, lançam os seus candidatos. E o PTB, por sua vez, lançava Getúlio Vargas, que vai vencer aí com 48% dos votos e vai voltar para a presidência do Brasil, para o seu mandato mais famoso da história aí, talvez famoso em segundo lugar, porque nós temos o Estado Novo também, que é bem polêmico. Só que é nesse mandato que ele vai cometer aí o suicídio, vai sofrer uma série de pressões, mas isso vai ficar para outra aula, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.